A distração em nossas vidas, ela vai ter umas grandes consequências, né? Vai causar aí pontos negativos, né? Coisas que talvez a gente poderia estar focado e às vezes estamos distraindo com as coisas mais simples, né? E esquecemos do nosso principal objetivo, que é aquilo que às vezes Deus nos chamou para fazer em qualquer área que você vai fazer. Então hoje eu quero comentar a respeito disso. Estou aqui tomando meu cafezinho de manhã e meditando nas Escrituras Sagradas, e o Senhor, Ele me deu essa palavra para mim estar trazendo a você. Pois bem, meu querido, na segunda carta de Timóteo, na qual Paulo é o autor, né, desta carta, ele escreve ali a Timóteo, 2:4, a palavra vai dizer, vai falar assim, ó: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, né? Paulo aqui está dando um exemplo aqui, né, sobre a militância. Um soldado ali, quando ele se alista, quando ele é alistado ali, ele quer agradar, né, o seu superior, né? Então ele não vai se distrair, né, com as coisas deste mundo, a maioria das coisas que pode tirar ali o foco dele ali, que é de agradar ali o seu Senhor, né? E no mundo espiritual, trazendo para o mundo, né, espiritual aqui mesmo, né, já que a Bíblia realmente ela está falando sobre espiritualidade, mas aqui tem vários exemplos na palavra de Deus que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, ele dá sobre parábolas, né? E Paulo aqui falando sobre isso, nós possamos pegar e meditar sobre também quando nós somos escolhidos para servir a Cristo, meu querido. Quando o Senhor ele nos escolhe para o servir, para levar a palavra, né, dele, muitas das vezes vai ter altas distrações nas nossas vidas, e às vezes vai depender muito da forma com que nós reagimos, né, com que nós fazemos aí com essas distrações. Eu, por exemplo, às vezes, quantas das vezes eu indo para a igreja, né, e como eu moro mais na roça, né, é claro que também é mais com a precisão, mas é claro que a gente tem outros tempos, outros dias para resolver isso. E às vezes eu falo assim, eu falo com a minha esposa, vou passar no mercado ali. E eu sou levita, né, Deus me deu o privilégio de tocar, de tocar o instrumento e louvar a Ele. Então, e ali eu passando, às vezes, quantas vezes eu passei no mercado indo para a igreja, olha para você ver, caminho indo para a igreja, mas chega no mercado, tá aquela fila enorme, aquela fila grande, e às vezes, quando eu dou ponto de chegar no caixa, de passar as compras ali, eu vou e chego atrasado na igreja, na casa do Senhor, né? No ambiente em que Deus criou, né, para que nós possamos reunir e ali sim, numa só voz, né, num só espírito, clamar e adorar o Senhor. Então, às vezes essas coisinhas simples acabam nos distraindo, sendo que às vezes, eu podia falar assim, não, vamos deixar para passar no mercado na vinda, ou outro dia eu vou lá. Então são coisas simples às vezes que aparecem no nosso caminho, que vai tirar o nosso foco, que vai nos distrair. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque Jesus, meu querido, ele paga um preço ali muito alto naquela cruz, né? Então tudo que ele espera de nós é o nosso verdadeiro compromisso com a palavra dele, e que possamos sim ter focar no objetivo, que é de levar a palavra, de fazer a vontade do Senhor e não fazer a nossa vontade. Muitas das vezes as pessoas elas deixam de prosperar, de crescer na vida, porque às vezes a gente oramos, e a maioria das vezes das palavras que nós falamos na oração ali, às vezes sempre é para benefício nosso mesmo. Como eu posso dizer, muitas das vezes os desejos que nós temos no nosso coração, 100% dos desejos nós pedimos ali ao Senhor, e às vezes esquecemos de falar assim: Senhor, faça-se a tua vontade sobre a minha vida, que eu não venha fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu faça, né?
que o Senhor, o que o Senhor espera de mim, né, do que eu faça. E às vezes a gente queremos fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Então que nós não venhamos distrair, né? Às vezes um pneu que você vai num posto ali para calibrar, né? Às vezes você poderia ter calibrado antes. Hoje mesmo falando de pneu, né? Eu tenho um compressor até digital que quando eu vou encher quando eu vou para a igreja mesmo, eu já aproveito e pego esse compressor. Ele é portátil, né? Carregador, já enche ali os 4 pneus e para ir adiantando, né, meu querido? Porque eu sempre falo com a minha esposa isso, quando a gente estiver indo para a igreja para adorar o Senhor, nós temos que ter o nosso objetivo de ir diretamente para a igreja. Agora, depois que terminar o culto, tudo bem. Se você quiser passar numa pizzaria, passar num posto de gasolina mesmo, em outro lugar. Às vezes, eu estou indo também, às vezes o carro cai na reserva, né? E ali eu falo, não, eu vou ir, na vinda eu abasteço, né? Muitas das vezes eu faço isso. Algumas vezes, são poucas vezes que eu abasteço na ida. Porque eu sei, meu querido, que quando nós somos distraídos, né, nós não conseguimos fazer com perfeição aquilo que o Senhor chamou nós para fazer, né? Às vezes a gente preocupando de um lado do outro ali, e aí, às vezes a gente estuda algo ali para falar, ministrar, né, dentro de um louvor, até mesmo dentro do louvor, e você acaba perdendo a letra do louvor, da música que você estaria ali oferecendo ao Senhor, né, a sua adoração, e aí você acaba perdendo até a letra. Por quê? Por causa das distrações. O nosso cérebro, ele pega, a gente consegue pensar, se eu não me engano, né, eu não sou muito bom para falar disso aí não, mas mais de 3.000 palavras, se eu não me engano, por minuto. A gente está sempre pensando. Então, cara, se nós estamos alimentando de coisas que vai nos distrair, a palavra de Deus ela vai ficar em último lugar. E não é assim. Que a própria Bíblia vai falar que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, né? Para depois as outras coisas elas vão ser acrescentadas. E também quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, nós deixamos, né, as coisas que poderiam nos distrair para fazer depois, né? Então eu deixo essa palavra no seu coração. Não vou muito prolongar aqui, até porque eu quero que essa palavra chegue e você possa assistir até o final. Que às vezes hoje também as pessoas elas têm até um pouco de dificuldade para assistir o vídeo todo, né? Para entender o verdadeiro motivo da palavra que Deus quer falar. Então é isso, meu querido. Eu vou ficando por aqui, que você possa meditar nessa palavra. Paz e graça. Tô aqui com o meu cafezinho. Agora eu vou ver se eu dou uma dormidinha ali, né? Que eu tava trabalhando à noite, cheguei e agora estou aqui no meu compromisso de trazer a palavra, né, de trazer essa mensagem. Eu tive no meu compromisso, né? Então isso aqui também é um compromisso, né? Eu não pude me distrair com sono. Às vezes a gente toma um banho ali para dormir, mas a gente sabe que Deus nos chamou para pregar a palavra, pregar, né, o evangelho ali para as pessoas. E é isso. Nos vemos numa próxima então. Valeu!